Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no Free Podcast, Yuri Godinho. Pessoal, o entrevistado de hoje, ele já participou de grupo de samba, tá? Hoje ele é um empresário, ele tem uma imobiliária que é referência em nossa cidade aqui de Juiz de Fora, certo? E 44 anos de história no mercado. Então, o meu entrevistado de hoje é o Diogo da Souza Gomes. Tudo bom, Diogo? Tudo jóia, Yuri. Prazer estar aqui no Free Podcast. Pronto para contar todas as peripécias aí que eu já vi no seu roteiro. Tá certo. Diogo, conta um pouquinho pra gente. Eu sei que você, da forma que eu comentei aqui, você já participou de grupo de samba. Como é que foi essa história sua aí durante a infância, na juventude, né? A nossa família sempre foi muito musical, né? Meu pai adorava festas, então eu estava sempre rodeado no sítio de amigos com violão e com muita música. E, sem dúvida nenhuma, isso foi meu grande impulsionador para gostar do samba, assim como ele gostava. E tive primos depois que também já estavam aí na era dos anos 90, nas rodas de samba de Juiz de Fora. Na época a gente tinha aí Glicose, Só Pinta, né, que viraram grandes amigos depois. E acho que foi uma grande válvula de escape no meio da minha adolescência ali, entrar para a aula de cavaquinho. E aí comecei a tocar cavaquinho, tivemos banda, tivemos bons momentos de samba na cidade, durou aí uns 6, 7 anos de música, até que depois eu entrei para a faculdade e acabei largando a música, porque eu já estava na Souza Gomes desde essa época. Mas a música não saiu de mim, não. Então tô sempre nas rodas de samba da cidade por aí, de vez em quando dou até palhinha, mas em casa eu toco direto, a família segue toda bem musical, os primos, o meu irmão toca, então a gente está sempre junto, curtindo um bom samba de alguma forma. Bacana. E essa questão do samba na sua adolescência toda, influenciou em algo para ser quem você é hoje no ramo empresarial ou não? Uma coisa... Cara, sem dúvida. Eu acho que a música ensina pra gente várias coisas, né? Ensina concentração, ensina disciplina, ensina a fazer amigos, né? E particularmente na música, eu acabei vivendo muito tempo na música de eventos e tal, então tive grandes amigos que eu fiz nessa época e aprendi muito com o mundo dos eventos em si, de organização de festa, de organização de marketing de guerrilha, que na nossa época não tinha podcast, não tinha rede social, não tinha nada disso, era panfleto na rua. Eu trouxe muito isso para o mercado imobiliário, mas sem dúvida a bagagem que eu trago da música é esse networking que eu pude fazer e manter muitos deles até hoje, cara. Desde a galera que era segurança da época do samba até os produtores dos eventos e que eu me relaciono até hoje com a grande maioria deles. Então foi o grande presente que a música me deu, sem dúvida nenhuma. E quais foram os maiores desafios nessa época do samba? Que você já tocou, entre aspas, né, profissionalmente, né? Não, cheguei a tocar profissionalmente, da época que tinha que ter carteirinha de músico já e tocar. Igual a gente vê hoje, festa country, por exemplo, que ainda tem na cidade, sempre tinha a banda principal e as bandas locais que abriam shows, né? Então vários shows desses já fui eu que toquei lá, igual eu fico vendo os grandes amigos aí hoje tocando, o pessoal da Alquimia, Ousa Samba e etc e tal. Então é óbvio que o grande desafio era viver numa época que não tinha o mundo digital e muito menos as facilidades que a gente tinha hoje, né? Eu falo que quem viveu essa época de música com Fernando Cunha, que é muito amigo meu, quanto de caixa de som que a gente carregava para lá e para cá para montar som, né? Uma estrutura muito mais arcaica, muito mais amadora, e ao mesmo tempo eu já estava na Souza Gomes, né? Eu estou na Souza Gomes desde os 15 anos de idade, então eu tinha que dividir minha vida entre o querer ser músico de alguma forma, o querer ser o empresário e também estar na escola, porque não podia largar a escola. Então, essa tríade aí gerava bastante dificuldade na vida. E como é que você fazia para conciliar isso tudo, né? Porque a questão do samba é mais noturno. Sim. Daí, no outro dia, trabalho, escola. Quando a gente é novo, a gente aguenta, né? Hoje em dia, se eu fizesse o que eu fazia lá, eu já cansei de sair de samba e de tomar banho e ir para aula. E depois, em épocas de sair do samba, ir para a imobiliária, trabalhar direto e para fazer faculdade à noite, né? Então, assim, coisas que a gente só consegue fazer na adolescência, de virar 2, 3, 4 noites seguidas. Hoje em dia, a ressaca nem deixa.
Eu vou até mandar um abraço aqui pro Fernando Cunha. Boa. Porque, por incrível que pareça, nós fomos criados na infância na mesma rua, cara. É mesmo? Lá em Matias? É, lá em Matias. Ah, que massa. Fernando é um grande irmão. Grande abraço, Fernando. Saudade de você, meu amigo. Boa. Já carregamos muita caixa de som naquele Uno vermelho dele. E quais aprendizados da vida familiar e da paternidade você trouxe para a gestão na Souza Gomes? Cara, eu falo que eu nasci no mercado imobiliário. Né? Meu pai fundou a Souza Gomes em 80 e morreu em 94. Então, quando comecei para imobiliário em 96, ali com 15 anos de idade, minha mãe tinha 2 anos já de empresa e eu caí de paraquedas no mercado imobiliário. Não foi uma coisa que eu me formei para trabalhar na empresa familiar. Eu fui ajudar minha mãe tentando sobreviver e acabei ficando. Estou lá há 28 anos no mercado, na Souza Gomes junto com ela e com o Vitor, meu irmão mais novo, porque foi, graças a Deus, que acabei me apaixonando pelo negócio. Mas naquela época, está longe de poder falar que foi uma decisão de querer ir para trabalhar na Souza Gomes ou numa empresa familiar. Foi simplesmente acontecendo e estamos lá esse tempo todo já. Tá certo. E você fez uma mudança grande agora na saúde, né? Recentemente. Conta um pouco para nós. Cara, fiz uma mudança em 2020, né? Pandemia, estava chegando ali 2021 aos 40 anos. Eu perdi meu pai com 40 anos. E sempre muito por causa dessa falta de tempo, né? Samba, noitada, faculdade, imobiliária, tudo ao mesmo tempo, muita festa. E saúde sempre foi ficando para segundo plano. E quando peguei no meio da pandemia ali, eu estava chegando nos 40 anos e com 161 quilos foi quando eu decidi realmente cuidar mais da saúde. Optei por fazer a cirurgia bariátrica e de lá para cá, né, muito incentivado aí pela família, pela esposa, mudar hábitos realmente para poder... Não só não deixar meus filhos como meu pai me deixou com 40 anos, mas ter saúde para poder fazer muito ainda pelo mercado imobiliário e estar perto da família por muito mais tempo. Então, acho que foi uma decisão... A pandemia, obviamente, fez todo mundo ganhar um novo olhar de alerta. Sim. Né? Então, o Hugo tinha acabado de nascer, meu filho mais novo, e eu acho que juntou tudo isso e eu falei, poxa, não, tá na hora de... tomar vergonha na cara. E depois da bariátrica, e isso, como é que isso impactou na sua vida, até profissional, com a família, em relação a tudo, né? A disposição, ânimo, impactou muito e hoje, como é que você se sente hoje? Cara, é engraçado quando me perguntam isso, porque eu sempre fui muito ativo. Muito ativo no sentido de fazer tudo ao mesmo tempo, de fazer essas 3 coisas que do samba, da música, de noitada, de eventos, etc e tal. Então, não acho que o fato da cirurgia em si, de ter emagrecido, tenha melhorado esse aspecto profissional, não. Mas, sem dúvida, no lado emocional, no lado de disposição, no lado de se sentir bem, cara, mesmo de primeiro ter uma saúde, porque não estou nem falando de autoestima, etc e tal, mas... Um cara de 38 anos que já estava ali há alguns anos tomando remédio de pressão, remédio de colesterol, tendo arritmia cardíaca. Então eu falei, poxa, tem que tomar vergonha mesmo de mudar. Né? Então é óbvio que depois disso você começa a fazer exercício, né? A sua disposição muda, né? O simples fato, às vezes, de você falar assim, pô, hoje vou trabalhar a pé. Né? Eu moro a 1 quilômetro e pouco da Souza Gomes, mas que antigamente eu não faria de nenhum. Né? Então, eu acho que esse start na disposição mudou bastante, sem dúvida nenhuma. E isso influenciou na criação dos filhos, em até tentar educá-los a esse ritmo mais saudável desde cedo. Né? E aí a influência da Raquel, minha esposa, nisso acaba sendo muito grande, porque ela é totalmente não, né? Mas voltada pro fitness aí também, cuida muito do corpo, etc e tal. Então acho que isso mudou muito. E crianças, parece que não, eu reparei isso outro dia até no meu filho, tem 7 anos hoje. Essa questão, o quanto eles copiam a gente, né? Total. É muito. Eu estava reparando outro dia, eu falei, pô, essa mania pegou minha. Claro. Então, você mudar a sua forma de viver, né? Eu acredito que vai impactar diretamente a eles ali
E eles não vão passar o aperto que você passou para estar emagrecendo, Sim. fazendo todo esse processo, né? Cara, e isso é tão sério que a gente precisa estar tão atento a esse tipo de coisa, com coisas às vezes simples, né? Da brincadeira que você faz, do jeito que você fala, do que você come dia de semana, né? Outro dia eu estava brincando com meu filho tem 5 anos de idade, e era numa terça ou quarta-feira qualquer, que a gente estava fazendo algum lanche na varanda lá de casa, e aí eu peguei uma cerveja, quando eu vi ele tinha pego uma coca. E aí eu brinquei, você não pode beber coca hoje não. Eu falei assim, mas você está bebendo cerveja? Então olha como é que liga as coisas, né? Então, do hábito, do jeito de falar, acho que tudo isso impacta muito na criança, é impressionante. A gente é literalmente o espelho deles. E quais os hobbies hoje que você é indispensável para você no dia a dia? O samba, sem dúvida nenhuma, sempre vai ser, mesmo que seja só como ouvinte ou como participante numa palma em volta de uma roda de samba. Hoje eu pratico tiro esportivo, né? Hoje não, há 14 anos já eu pratico tiro esportivo, e o hobby principal hoje é curtir final de semana com a minha família, com a minha mulher, viajar, ter mais tempo para estar junto com quem realmente é importante para mim. Isso é bom. E como você seleciona, inspira toda a sua equipe lá, né? Que você tem uma equipe que trabalha com você no dia a dia. Como é que é essa pegada sua lá na empresa? Cara, hoje está muito diferente, né? Hoje nós somos uma empresa já com mais gente, somos 58 pessoas na Souza Gomes. Tem um time muito grande e temos já bastante gente de suporte muito grande, né? Então, meu marketing, eu já tenho uma pessoa responsável que cuida dos outros, a gente tem uma gerente que está há mais de 15 anos com a gente, de locação, que cuida da nossa parte de RH, né? Mas mesmo assim, eu e Vitor e Norma estamos bem próximos ali no dia a dia, né? Então, eu acho que assim, aquela coisa parece clichê, né, quando a gente fala liderar pelo exemplo, mas eu acho que o grande segredo da Souza Gomes ali hoje, para as pessoas que estão com a gente, é a gente ter muita clareza de quem é que a gente quer do nosso lado. Qual é o perfil de pessoa que a gente quer que tenha a ver com a gente. Porque, cara, eu passo mais tempo na empresa do que em casa. Sim. Né? E muitos dos funcionários também. Então, se a gente não tiver alinhado com as mesmas expectativas, seja de como nós vamos estabelecer meta, de como nós vamos cobrar ou de como nós vamos comemorar, isso não vai funcionar, né? Então, hoje, obviamente, a gente está muito mais estruturado para ter isso organizado. Mas eu acho que desde lá da época do meu pai, ainda de 80 para cá, eu acho que ter esse time muito alinhado com o propósito da empresa, que nada mais é do que o reflexo da nossa visão como dono, é o que faz a gente conseguir ter tanta gente boa junto com a gente na Souza Gomes hoje. Que hoje a gente dentro do mercado aí, o que a gente mais escuta é que a mão de obra é uma coisa complicada, né? Então é um desafio diário para o proprietário de uma empresa manter uma equipe motivada, né? Cara, e assim, não é milagre para mim não, tá? Apesar de, graças a Deus, nos últimos 8 anos a gente está entre as 20 melhores empresas para trabalhar de Minas Gerais e entre as 50 melhores do Brasil, de pequenas empresas até 99 funcionários, a gente tem esse desafio diário, cara. Lidar com gente é complexo. Sim. Porque, diferentemente do que todo mundo prega, ou alguns gurus pregavam antigamente, né, de que tem que separar a vida pessoal da vida profissional, né, de que tem que estar blindado ali, cara, as pessoas são uma só, né, e problemas que elas têm em casa, que tem na vida, que tem na família, que tem com o marido, isso vai afetar no trabalho, né? Problemas de conflito com um colega de trabalho vai afetar no trabalho. E isso tudo afeta no resultado. Então, o desafio diário é exatamente manter esse time bem alinhado e principalmente fazer com que as pessoas entendam que as pessoas são diferentes, vivem momentos diferentes e muitas vezes a gente só precisa respeitar um pouco mais esses momentos, né? Mas é um desafio para a gente também, sem dúvida nenhuma. Vocês têm a metodologia QR, que é a marca da Souza Gomes, né? E o que isso impactou na empresa? Na verdade, a metodologia QR ela foi fundada pelo Guilherme Machado, que é um grande nome do mercado imobiliário, em 2012, e a gente acabou sendo um dos primeiros parceiros dele. Hoje eu e Vitor somos mentores do Instituto QR, que é o instituto dele, que é a maior escola de educação do mercado imobiliário. Então, a gente, como está com ele desde lá de 2012, a gente pôde muito aproveitar do início dessa metodologia
para aplicar ela na Souza Gomes e transformar ali a nossa rotina de atendimento. Então, é muito mais uma metodologia voltada para o corretor de imóveis, para o empresário do mercado imobiliário, que está ali focado em realmente ter processos nas suas etapas de venda e, com isso, conseguir resultados bem mais elevados do que a média de mercado. Sim. Você pode nos contar uma inovação recente de vocês? Que trouxe grande impacto, alguma coisa desse tipo? Cara, eu acho que é difícil falar de inovação no mercado imobiliário. Né? Eu acho que a gente, para falar de impacto, eu acho que são vários micropontos que geram esse impacto. Né? Quando a gente criou a Beta, por exemplo, em 2020, que é a nossa assistente virtual, eu não vou falar que é uma inovação, porque a gente já tinha a Lu do Magalu e etc e tal. Mas o como a gente fez e como a gente conseguiu amplificar ela no mercado imobiliário local, ela acabou se transformando em uma boa inovação para o nosso segmento aqui em Juiz de Fora. Então, cara, a gente fez, se a gente for falar de inovações internas, por exemplo, em 2017 a gente mudou nossa forma de criar metas para a empresa, pensado em cada colaborador e a soma deles ser a meta da empresa. E não mais pegar a meta que a gente queria e dividir por todo mundo igual. Isso transformou nosso negócio absurdamente, porque a gente conseguiu ver cada vez mais o potencial individual de cada um e o comprometimento que ele passou a ter com ele mesmo. E aí, quando a gente fala de inovação, poxa, a gente está sempre em busca de melhorar a experiência do nosso usuário. E às vezes a inovação vai ser simples, como implantar um contrato digital, que todo mundo começou a fazer isso na pandemia, a gente já tinha isso desde lá de 2017. Né? Então, são pequenas coisas que a gente vai tentando modificar no dia a dia para facilitar essa comunicação com o cliente. Hoje, acho que a inteligência artificial talvez seja o mais falado do momento. Sim. E a gente está já estudando há mais de anos sobre isso. Temos inteligência artificial atuando já na Souza Gomes em alguns canais, desde o marketing como no próprio pré-atendimento do cliente, para facilitar. Então, não posso falar que isso são invenções nossas, mas talvez que a gente tenha trazido algumas dessas inovações mais rápido para o mercado imobiliário. E como que é um dia típico seu, Diogo, dentro da empresa, com os funcionários? Como é que é um dia típico seu? E conta para nós um pouco. Cara, a minha agenda é bem lotada, é bem cheia. Eu consigo organizar muito bem meu tempo por ter essa agenda muito bem feita. Né? Então, hoje eu tenho muito menos serviço operacional na Souza Gomes. Então, eu cuido muito mais hoje da estratégia da empresa como um todo e muito mais das estratégias dos nossos lançamentos. Hoje a gente gerencia 11 incorporadoras de Juiz de Fora para fazer os lançamentos delas. Então, minha agenda se divide muito em reuniões mais complexas de planejamento hoje em dia. Mas, mesmo assim, continuo recebendo gente que faz pedido de patrocínio até convites para podcast, como a gente está gravando aqui hoje, e tento encaixar isso na minha rotina. Então, é sempre muito agendado. Eu tenho agenda para 2 meses para frente, pelo menos. Né? Tem algumas coisas fixas, como algumas rotinas ainda administrativas, fechamento de mês que eu faço sempre junto com o Vitor. Toda terça eu tenho um programa na rádio. Né? Hoje, parte da minha agenda acaba se dedicando à viagem, porque eu tenho dado palestra Brasil afora, aí nos principais eventos do mercado imobiliário. Então, realmente tem que estar tudo bem planejado para conseguir encaixar tudo isso nas 24 horas. É bastante corrido, né? É bastante corrido. E como a Souza Gomes evoluiu? Vamos colocar desde que você assumiu, né, até hoje. E dentro da nossa cidade aqui, ela se tornou meio que uma referência entre as maiores aí. E como é que foi esse processo? Quando você entrou, você já trabalhava com imóvel ali, com seu pai e tudo, né? Mas quando você viu você assumindo tudo, tendo que fazer inovação, tudo, conta como foi pra gente essa evolução tão grande da Souza Gomes. Cara, a Souza Gomes sempre foi uma grande marca, né? E quando meu pai morreu em 94, a gente estava falido. Então, o mérito todo da Souza Gomes de hoje foi da minha mãe ter levantado do nada da cama como dona de casa para assumir uma empresa falida e tentar ali sustentar seus 2 filhos. Quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos de idade e o Vitor tinha 7 anos. Então, a idade do seu filho hoje. Né? Então, com 15 anos que eu comecei a ir para lá, e eu acho que a gente estava um pouco mais estruturado a partir do momento que eu entrei para a faculdade, em 2000, fiz administração de empresas, me formei em 2005,
e 2006 a gente começou a se organizar para mudar de escritório para ter uma estrutura um pouco melhor de novo, né? Então, 2008 ali que a gente começou a respirar sem aparelhos de novo, para voltar a falar que a gente era realmente uma empresa organizada e com planejamento de crescimento. Então, eu acho que foram fases de vida muito complexas, né? Os primeiros 10 anos depois da morte do meu pai foram literalmente para poder pagar a conta, e dali para frente que a gente começou a se organizar, até que em 2012 o Vitor voltou de fora, veio trabalhar com a gente. Então, desde 2012 estamos nós três ali na frente do negócio realmente e trabalhando muito no dia a dia. Eu acho que a vantagem nossa sempre foi o seguinte, Yuri, a gente sempre foi muito pé no chão, por um lado, mas sempre pensou muito fora da caixa, por outro lado. E minha mãe tem um mérito muito grande nisso, por ser uma guerreira imensa, mas ao mesmo tempo deixar aquele moleque de 16 anos de idade ficar ali na frente do escritório e já inventar moda. Pra você ter ideia, em 99 a gente já tinha nosso primeiro site, cara. E a gente já tirava foto de imóvel com webcam, na época que nem máquina digital tinha ainda. Sim. Porque ela deixava eu fazer essas maluquices, porque ela tinha que ir pra rua, porque corretor vende na rua. Sim. Né? E eu era o cara que ficava no escritório. Então, ela sempre deixou muito eu tomar essa frente, mas com o pé no chão, pra gente não se deslumbrar a hora nenhuma e não dar um passo maior que a perna de novo, já que a gente tinha um passado e contas muito altas para pagar por essa história toda da doença do meu pai. Então, eu acho que o grande segredo da Souza Gomes hoje foi entender qual que era sempre o próximo ponto B, andar até ele com muita cautela, tentando inovar o tempo todo, sem inventar moda e sem querer reinventar a roda, mas pensando quais seriam as melhores práticas para a gente poder ter ali o melhor resultado para o nosso cliente. E assim foi, de fazer primeiro anúncio de jornal com foto, foi de ter o primeiro site, foi de usar QR Code lá em 2009, quando ninguém falava disso ainda, né? Graças a Deus a pandemia pelo menos veio para poder pacificar o uso do QR Code. Então, de ter essas pequenas inovações, que a gente sempre foi muito inquieto para isso, para poder sempre tentar sair na frente. Isso acabou virando meio que um lema nosso, e aí aquela coisa de uma coisa vai puxando a outra, e quando a pessoa vai vendo que você está inventando moda e a pessoa tem uma ideia maluca, vai lá, e por isso que eu recebo todo mundo até hoje, porque vira e mexe tem alguma ideia maluca que vai dar para a gente implantar, e aí a gente acaba entrando nesse barco e que fazendo essa bagunça toda. Mas Juiz de Fora tem muita imobiliária boa, cara, graças a Deus. Sim, sim. Mas realmente é uma honra para a gente ser referência hoje em Juiz de Fora e poder estar sendo referência Brasil afora em todos esses eventos que a gente tem participado, para falar que dá para ser pequenininho, dá para ser de Juiz de Fora e dá para ser referência para muita gente boa por aí. É isso aí. E algum momento você já pensou em desistir quando as coisas começaram, que o seu pai veio a falecer, que estava muito difícil? Em algum momento você pensou em desistir ou você já resolveu botar algo em prática, igual você falou, essas doideiras que você ia fazendo, e para ver o que ia dar? Cara, vamos lá. A gente não podia pensar muito em desistir, que a gente não tinha outro plano B. Sim. A gente tinha que sobreviver dali, né? Mas o empresário que está no Brasil e falar que não pensa em desistir, vira e mexe, é muito difícil. Muito. Né? Porque, cara, a gente está num país que é difícil de empreender, né? Pela economia, pela lei, pelas dificuldades que a gente tem no dia a dia, pelas pessoas. Então, claro que vira e mexe a gente toma uma porrada, parece algum problema, né? Hoje menos, a gente está um pouco mais estruturado, mas ainda assim tem dia que dá vontade de jogar a toalha mesmo. E, cara, aí a melhor coisa que tem chama-se cama, né? Então, dormiu, amanhã você acorda e você fala assim, cara, não tem outra opção, só tem como fazer aquilo ali dar certo, né? Mas que a gente já pensou em desistir várias e várias vezes, já. E vocês têm um bordão, né? Nem parece imobiliária. Conta um pouco para nós. Pois é, cara. Quando a gente lançou a nova sede em 2015, inclusive esse mês a gente faz 45 anos, a gente está fazendo 10 anos nessa sede atual, foi quando a gente desenvolveu um conceito todo diferente, que a empresa é toda assinada por empresas parceiras locais, então toda ela parece uma casa por dentro, né? A recepção tem sofá, não tem cadeirinha, nossa mesa de jantar é a sala de reunião, né? O nosso espaço é muito instagramável, e os próprios clientes começaram a entrar nessa sede nova
e falarem, poxa, nem parece uma imobiliária. E aí a gente se apropriou desse bordão, porque realmente é tudo que a gente quer. Não porque tenha problema ser uma imobiliária, mas porque, em regra geral, imobiliária é tudo igual, e tudo igual é commodity, venda de imóvel, aluguel de imóvel. E a gente quis proporcionar para o nosso cliente, a gente quis proporcionar para o nosso cliente uma visão diferente de que dava para ser aconchegante, dá para ser moderno, dá para ser autêntico e dá para falar de imóvel de uma forma mais leve, muitas vezes, entendendo o cliente como pessoa e não como um cifrão ali de comissão de venda ou de aluguel, né? O nosso mercado, por exemplo, o inquilino é um cara muito mal visto, né? Porque o inquilino tem que apresentar um monte de garantia, porque o inquilino vai lá e vê o imóvel e ponto final. Ninguém nunca parou para abraçar o inquilino, né? Essa foi uma das nossas táticas em 2015, quando a gente pensou em desistir da locação e decidimos falar, não, cara, vamos pensar por outro lado e vamos seguir nessa maneira, e a gente cresceu nossa carteira de locação mais de 700% nos últimos 10 anos. Então, o bordão, ele nada mais é do que a essência transcrita mesmo ali do que a gente quer se mostrar como imobiliária. Da pessoa que entra em uma imobiliária convencional, por maior que ela seja, por mais eficiente que ela seja, mas que ela entre na Souza Gomes e tenha esse uau de falar, nem parece imobiliário. Sim. É meio que se sentir em casa, né? Exatamente. Ficar à vontade ali, aí vem depois a questão do atendimento toda. Mas, de fato, é um diferencial e tanto, né? Cara, o atendimento eu acho que é o principal, né? A gente brinca muito, a gente tem alguns bordões lá, e eu falo muito desde sempre do tal do arroz com feijão bem feito, é que não adianta nada a Souza Gomes ser essa casca toda que ela é por fora, de ter uma fachada grande, de ter um marketing legal, de ter aberto em tudo quanto é lugar, e você chegar lá, a experiência do atendimento ser ruim, né? Então hoje, para você ter ideia, um corretor que entra na Souza Gomes, o onboarding de treinamento, que a maioria é feito com o Vitor, são 19 treinamentos. Antes de 45 dias, o corretor não pode nem anunciar que ele faz parte do time da Souza Gomes. Entendeu? Nosso time de recepção, administrativo, mesma coisa. Então passa por um grande treinamento antes, porque ele tem que entender que a partir daquele momento ele está vestindo a nossa marca. E aquilo tem que condizer com todo o contexto que a gente planta com o marketing fora de casa. É o padrão de vocês, o padrão que tem que seguir. Da Souza Gomes, exatamente. Bacana. E quais os diferenciais vocês buscam transmitir para os clientes? Cara, eu acho que o principal diferencial que a gente busca transmitir para o cliente é, primeiro, que a gente está focado em resolver o problema dele. O imóvel é só o meio que a gente vai resolver para isso. Como eu estava te falando aqui no começo do aluguel, no começo da nossa conversa, que muitas vezes a gente pega um cliente que descobre que não pode comprar e que às vezes para ele, para o momento de vida dele, o melhor é alugar, né? Então é entender qual que é a necessidade real do cliente. E o segundo diferencial, sem dúvida nenhuma, é a confiança que ele pode ter comprando com a gente, sabendo que a gente vai estar lá amanhã. Para quando o problema vier, a gente vai estar lá, né? Porque comprar um imóvel é muito fácil. Compra de uma construtora desconhecida, de um imóvel sem incorporação, que vai dar um problema lá na frente, e muitas vezes depois, lá na frente, esse corretor que vendeu nem é corretor mais. A gente vai estar lá. E acaba que ele, não sendo corretor, vem atingir a imagem da empresa diretamente, né? Sempre é, cara, sempre é. E eu já vi que você trabalha de uma forma muito interessante e bacana, que eu já vi pessoas que às vezes querem forçar a barra para fazer uma venda. Eu já vi que você já tem aquela pegada de, você até fala, não é o momento, você traz talvez ele para a carteira de cliente e procura um momento específico para ele, né? E esse tem um treinamento para que todos os corretores ali de vocês ajam dessa forma e tudo? Tem o treinamento e várias vezes Norma, Vitor já sentaram com o cliente na mesa de falar assim, você não está confortável ainda, não vamos assinar o contrato hoje. Então, essa preocupação nossa em, cara, só vamos fazer se estiver bom para todo mundo. Tem que estar bom para você que está comprando, para você que está vendendo, para o corretor, para a imobiliária. Se não tiver bom e seguro para todo mundo, lá não tem forçação de barra para assinar contrato. Por mais que a gente fale, mas, cara, se não assinar hoje o cliente vai desistir.
a gente é muito mais da filosofia de, cara, se tiver que desistir, vai desistir mesmo. Se ele não tiver seguro para comprar, é melhor não comprar. Né? Tanto que hoje, por exemplo, as nossas comissões, a gente só recebe na escritura, a gente não recebe no contrato. E isso é uma coisa que eu acho bem interessante mesmo, porque eu já vi essa questão que... Eu, por participar também de fazer negócios, né? Às vezes as pessoas trazem o valor na frente, o dinheiro na frente. Sim. E o dinheiro, de fato, é a consequência do trabalho que você vai fazer bem feito. Exatamente. Que muitos não conseguem entender isso, eu já notei isso. Não só no segmento imobiliário, até não. Eu já vi Concordo. que, de fato, é geral. Ainda mais que o profissional que vive de comissão, né? O corretor normalmente quer vender hoje, quer a comissão agora, dá o cheque aqui, né? E isso muitas vezes assusta o cliente, cara, porque ele não te dá, você não dá nem para ele a sensação de que, cara, não, eu vou te acompanhar até o final da jornada, né? Vamos ainda ter um processo de financiamento, de escritura, de registro do imóvel, etc. e tal. Né? Então isso é um padrão nosso da Souza Gomes, dos imóveis avulsos. A gente só recebe, em regra geral, só na escritura. Analisando a realidade de hoje e pensando também no futuro, como é que você vê esse ramo imobiliário no futuro dentro de uma cidade de médio porte igual Juiz de Fora é? Você tem alguma visão boa para o futuro aí? Cara, eu acho que o mercado imobiliário, a gente tem um benefício, vamos dizer assim, de que todo mundo precisa morar. Sim. Né? Então, por mais que a gente possa ter mudanças muito grandes de estilo de vida, como a gente está agora, por exemplo, na onda dos estúdios, e que eu acho que ainda temos um espaço muito grande para eles, e foram muito bem recebidos, porque nada mais são do que as kitnets de antigamente, né, agora com varanda, com área de lazer e etc e tal, mas que a gente teve muito lá atrás. Então a gente acaba passando por ondas de loteamento, ondas de imóveis maiores, ondas de Minha Casa Minha Vida, ondas de estúdios, mas sempre vamos ter gente precisando morar, porque todo dia tem alguém nascendo, alguém morrendo, alguém casando, alguém separando, alguém tendo mais filho, alguém ficando mais apertado e precisa vender, alguém que ganha mais dinheiro e quer morar num imóvel melhor, mudanças de cidade, né? Eu acho que a gente, como Juiz de Fora, aqui, a gente tem um benefício muito grande, cara, que apesar de muita gente falar, Juiz de Fora não rola dinheiro, Juiz de Fora... Mas a gente hoje tem, a gente tem qualidade ainda de cidade pequena, mas já temos estrutura de cidade grande, quando a gente vai falar de educação, de saúde, de comércio, de cinema, de shopping. Então a gente tem recebido muita gente de fora escolhendo Juiz de Fora para morar. Então eu vejo que o mercado imobiliário ele sempre vai passar por ciclos. Né? Ciclos de mais valorização, ciclos mais voltados para locação do que para venda, ciclos mais voltados para lançamentos de moradia, outros para lançamentos de investimento, mas é um mercado que nunca para. Nunca para, e nesses 28 anos que eu estou no mercado, por exemplo, e nos 45 da Souza Gomes, uma coisa que a gente nunca viu foi imóvel perder valor. Então, por mais que ele ganhe valor mais lentamente em alguns períodos, imóvel reduzir de preço é muito raro. Eu nunca presenciei, não. Pois é. Qual conselho você daria para quem está querendo iniciar nesse segmento? Tanto como empresário ou como corretor. Tem algum conselho que você daria para quem quer iniciar nesse momento que a gente está vivendo hoje? Cara, como corretor, eu acho que o principal é entender muito sobre corretagem. E a gente vê muito pouca gente entendendo sobre corretagem. Né? A gente se assusta às vezes que a gente vai conversar com corretores, seja de Juiz de Fora ou seja de fora daqui, mas que o corretor não entende a diferença de uma escritura para um registro, que não sabe fazer uma simulação bancária para o cliente dele, que não sabe conversar sobre INCC, que não consegue ler uma matrícula do imóvel e entender se ela está realmente ok para ser vendida ou não, que não sabe nem as certidões que precisam tirar para vender um imóvel com segurança. Então, eu sugiro que a busca pelo conhecimento seja excessiva, porque você só vai ser visto como um profissional dominante se você for visto como autoridade. E só vai ser autoridade no seu negócio se você souber falar muito bem daquilo que você está se propondo. Sim. E aí, para o empresário, não muito diferente. Eu acho que o que falta muito dos empresários é tirar a bunda da cadeira e conhecer seu negócio. Porque tem gente muito... É muito diferente, cara, abrir uma empresa e ser gestor de um negócio. Né? Então, eu falo que a gente começou isso muito lá atrás, desde que eu entrei para a faculdade em 2000, a desenhar nossos processos,
A Souza Gomes hoje é toda mapeada. O jeito que a gente serve o café está no manual. A receita do café está no manual. Como o corretor vai seguir cada etapa do funil de vendas, de lead para agendamento, para atendimento, para agendamento, para visita, para proposta, para venda. Qual o processo que ele tem que fazer em cada etapa do funil até ter um bom negócio. Como que ele vai cadastrar o imóvel, como que ele vai fotografar o imóvel, como que a recepcionista atende o PABX. A gente está agora, acabamos de trocar de sistema de gestão nosso lá de ERP, quem foi fazer o treinamento do sistema fui eu, cara. Para depois o meu time fazer. Hoje, aqui, antes de chegar aqui, a gente está instalando lá uma nova TV que a gente ganhou, que é toda interativa, que a gente controla pela internet. Meu time de marketing estava lá aprendendo, quem estava fazendo o treinamento com eles era eu. Então, o que falta muitas vezes é o dono entender do seu negócio e conhecer muito bem seu negócio. Porque se ele achar que abrir um negócio é ficar atrás da mesa mandando os outros fazerem, a chance de dar errado é gigante. Isso faz até pouco, né? Ficar atrás da mesa, né? Algum conselho que você já teve no decorrer da sua vida aí que você traz até hoje? Vários, cara. Tive muitos mentores, tive muitos conselheiros, tive muitos amigos que me estenderam a mão em muitos momentos e muitos ensinamentos nisso. Mas o Eloir Júnior, que é um grande amigo aqui de Juiz de Fora, o Juninho, que foi o cara que me treinou para subir no palco pela primeira vez em 2017, ele fala uma frase que para mim, que é do Steve Jobs, que para mim é incrível, que é quando você descobrir que tudo que é em volta de você, que você chama de vida, foi feito por pessoas que não eram mais inteligentes do que você nunca mais será o mesmo. E o dia que ele me falou essa frase, eu falei assim, cara, isso faz muito sentido para mim, porque eu não sabia nada com 16 anos de idade. Aliás, quase ninguém com 16 anos de idade sabe de nada. Né? Muito menos o que vai ser, como é que vai ser e tal. Mas eu sempre acreditei muito no nosso negócio. Eu sempre acreditei muito que dava para fazer. Então, por mais que eu tivesse ali minha mãe sempre puxando para a gente fazer aquilo com o pé no chão, eu sempre acreditei que a gente ia dar certo. Eu sempre peguei e tentei fazer. Porque hoje o que a gente mais tem é gente para puxar para baixo. Né? O cara começa a fazer videozinho na internet, aí todo mundo chama de blogueiro. O cara quer inventar uma coisa diferente, todo mundo acha que é ridículo porque está inventando moda. Mas depois que essa pessoa dá certo, todo mundo quer ela por perto. Né? Então, essa frase do Juninho foi uma das frases que fizeram muito sentido para mim. Cara, vai lá e faz. Você acredita no seu negócio? Você acredita no seu podcast? Vai lá e faz. Ponto. Só que tem uma coisa. Não adianta vir aqui gravar 3 podcasts. Tem que estar no 57. Tem que gravar 60. Tem que gravar 100. Tem que gravar 200. É isso que faz a diferença. Persistência. Eu faço a mesma coisa há 28 anos dentro da Souza Gomes. E talvez por isso que a gente tenha dado certo. Porque a gente faz a mesma coisa todos os dias. Né? E não tentou uma vez só. Tentou até dar. Entendi. E qual foi o momento mais difícil no decorrer desse tempo aí, mas que você conseguiu superar, mas que te marcou? Ah, cara, é óbvio que o mais difícil foi perder o pai com 13 anos de idade. Né? Principalmente hoje, pensando como pai, eu imagino, cara, minha filha tem 12, meu filho tem 5. Imagina eles me perdendo hoje, né? Isso foi o baque grande da nossa vida, da nossa família. Né? Mas, pô, já tivemos muita porrada, cara. Depois disso, a gente teve uma época na Souza Gomes que a gente descobriu que um funcionário tinha roubado muito alto a gente, na época que a gente ainda estava todo endividado, e que isso foi uma porrada em cima da porrada. Né? Nós tivemos já problemas de perdas de família e etc e tal. Então, várias coisas, né? Perdi prima muito nova com 13 anos de idade, perdi a avó, perdi meu sogro agora, ano retrasado. Então, o que a gente precisa aprender é que sempre vamos ter problemas na vida, seja familiares, seja profissionais, né? Pô, de repente aparece um problema que você não imaginava, igual agora, a gente participou de um loteamento aí que o loteamento teve um problema na entrega, e nessa hora, todo mundo que comprou, o que fez? Vem atrás da imobiliária, né? Então, desgaste emocional muitas vezes, que nem vai ser financeiro, mas tem que estar blindado para isso. Então, não dá para enumerar, não. Todo dia tem problema, né? Porque senão a gente fala isso, não, o problema foi só perder meu pai, como se o resto tivesse sido tudo mil maravilhas, né? Eu acho que a vida é feita desse equilíbrio de você entender que o problema vai acontecer e talvez a grande diferença seja como que você vai lidar com ele. E você já teve algum feedback negativo, mas que isso você analisou e
e conseguiu mudar a forma, talvez, de trabalhar para estar melhorando? Feedback de casa, vários. Da minha mulher todo dia, do meu irmão, da Norma. Em casa vários. É inevitável, né? E são importantíssimos. Né? De mentores também, como o próprio Guilherme, que eu citei aí, tivemos vários e vários feedbacks durante esses anos. E de clientes. Engraçado, cara, eu tenho uma mania de tentar ouvir muitos clientes. Então, quando a gente era menor, era muito mais fácil, que eu tinha muito mais tempo para poder estar mais perto dos clientes. Pra você ter uma ideia, quando a gente mudou para Souza Gomes em 2015, ainda a gente tinha depósito que era tudo feito via TED, né? Na época não tinha Pix, não tinha sistema automático e tal, e a gente tinha uma carteira de aluguel bem pequena. Então eu sabia alguns clientes de cor, o nome, o número da pasta e até o número da conta bancária. Hoje não tem isso mais, mas até hoje, uma vez por ano, eu mando um e-mail meu para todos os meus clientes de aluguel, proprietários e inquilinos, querendo ouvir um feedback deles sobre o atendimento do meu time. Então, eu faço isso. Já teve época que eu pegava toda segunda-feira na minha agenda e ligava para 10 clientes. Né? Então, a gente recebe e vai aprendendo, cara. E estamos longe de ter acerto só. Temos reclamações no Reclame Aqui. O que eu não faço é deixar de responder o cliente. Então, tem uma reclamação, eu vou entender com o meu time, porque nem sempre o cliente tem razão, e vou me posicionar respondendo o cliente. Se eu tiver certo ou se eu tiver errado, eu vou me posicionar publicamente igual ele se posicionou fazendo a reclamação. Né? Alguns entendem que ele não estava tão certo assim, acaba tirando a reclamação, e outros servem sem dúvida nenhuma de aprendizado, porque quando você vai crescendo, você vai perdendo um pouco a mão. Então muitas vezes acontece coisa na imobiliária que eu não sei, que o Vitor não sabe, que a Norma não sabe mais, que o Ricardo, nosso gerente, não sabe, que a Aline, nossa gerente, não sabe. Porque é coisa do dia a dia ali, né? Então, às vezes é só ouvindo esse cliente que a gente vai conseguir melhorar. E a gente é humano, a gente erra. E sempre vocês estão pegando, então, feedback para isso. O tempo todo. Porque não dá para dominar tudo o tempo todo. Não né? Não dá. Mas chegou o feedback, responde, assume o erro, corrige o processo. Esse erro não pode repetir. E quais fatores você acredita que são críticos para o seu sucesso nos próximos anos? Cara, hoje a gente está... Cada dia é um desafio, né? A gente hoje tem vários braços na Souza Gomes. A gente tem um braço de garantia locatícia, a gente tem um braço de locação, a gente tem um braço de venda, a gente tem o braço de lançamentos imobiliários, que hoje é boa parte da minha dedicação de tempo, e temos já o planejamento da minha saída. Então, talvez o grande desafio desses próximos anos aí seja exatamente a gente acabar essa estruturação para a Souza Gomes ter um novo CEO, como se fala hoje, né? Mas um novo diretor-geral, que não necessariamente vai ser o Vitor, por exemplo, por decisão interna, ou por compliance, ou por etc e tal. Então, esse é o grande caminho que a gente tem trilhado de ter lá de trás, ter processos definidos, ter uma gestão organizada, ter um time muito coerente, para que a empresa dependa cada vez menos dos donos, mas que ela seja perene dentro do que a gente acredita como negócio. E você já meio que estipulou, não um prazo, mas o prazo, né? Uma data. Mais 6 anos, 50 anos, eu pretendo não estar à frente da Souza Gomes no ritmo que eu estou hoje. Vai ficar mais... Mais no estratégico, mais de conselheiro, se Deus quiser. Mas e as palestras? Pois é, então, hoje eu e Vitor, a gente dá palestra no Brasil inteiro, a gente dá consultoria para imobiliárias e construtoras do Brasil inteiro, e agora acabamos de nos formar, semana passada, como conselheiros. Então a gente vai abrir essa novidade em breve, mas para fazer parte de conselhos de empresas do segmento imobiliário, pela experiência que a gente tem com esses anos todos. Então acaba que isso vai ocupar a agenda de alguma forma. Então estar menos no operacional e cada vez mais focado realmente no estratégico. E existe algo que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre o seu negócio? Só indo lá tomar o café da Sandra que vai entender do nosso negócio. Porque o resto é imóvel. Né? Eu falo que a Souza Gomes tem que entrar lá dentro para sentir a diferença. Então, todo mundo que estiver vendo ou ouvindo a gente hoje, fica o convite para ir lá tomar um cafezinho comigo ou com o meu time, porque aí vai entender tudo isso que a gente falou, de não parecer uma imobiliária e de realmente estar focado nessa experiência do cliente, que ele vai sair de lá com uma memória diferente da que ele entrou quando ele pensar em imobiliária de novo. Sim.
Diogo, nós vamos fazer algumas perguntas aqui, ping-pong. Boa. Para você estar nos respondendo aí. Vamos lá. Vamos lá. Café ou chá? Café. Cafezinho ninguém abandona. Não, mas devo tomar uns 30 por dia, porque um dos protocolos da Souza Gomes é o café chegar, né? Então o café chega a cada reunião que eu tenho. Tem dia que eu tenho 14, 15 reuniões no dia. Então, cada reunião é um café. Mais do que toma lá atrás com os corretores nos intervalos. Então eu tomo café o dia inteiro, sem dúvida. Quase um especialista em café? Não, só no café da Sandra. Que é café raiz ainda, é coado, não é expresso, não. Equipe em trabalho ou individual? Trabalho, desculpa, gente. Trabalho em equipe ou individual? Desculpa. Em equipe, sem dúvida nenhuma. Eu acho que trabalho em equipe é o que faz uma empresa não só dar certo, mas ter uma performance acima da média e continuar perene, para não depender de um só. Qualquer empresa que depende de uma só, seja o melhor vendedor ou seja o dono... Outro estilo musical, a não ser o samba, que também você gosta muito? Sertanejo. Sou raiz, gosto do sertanejo, gosto do samba. Eu gosto de música, cara, adoro MPB. Manhã ou noite, para ser mais produtivo? Noite. Eu gosto bem da noite, para curtir, para trabalhar, Então, assim, muitos dias eu saio da Souza Gomes, vou para casa, fico com meus filhos, depois que eles dormem eu volto a trabalhar em casa. Então, acabo sendo mais produtivo porque é a hora que minha rotina dá também para a agenda não estar completa de reuniões, né? Então, sou mais produtivo à noite. Livro ou podcast? Fica à vontade. Podcast. Tá? Sou muito ruim de leitura, inclusive. Muito ruim. É aquele negócio, eu costumo falar isso. Falei, pô, você vai ler um livro, mas não tem nada pulando ali para você te prender a atenção, né? Cara, eu ainda leio alguma coisinha por obrigação, mas eu não sou fã de leitura, não. Imóvel para morar ou investir? Eu acho que primeiro para morar, né? Eu acho que o sonho do brasileiro é ter o seu imóvel próprio. Principalmente para você poder fazer ele lá dentro do jeito que você quer. Porque quando é para investimento ou que você mora de aluguel, por mais que você tenha vários outros imóveis investidos, você perde muito essa mobilidade, né, de fazer do seu jeito. Eu acho que isso ainda é muito nosso, mineiro principalmente. A tecnologia hoje você vê como aliada ou vilã? Aliada, total. Tudo que a gente pode, a gente usa tecnologia na Souza Gomes para facilitar nosso serviço, para diminuir o estresse do time interno com menos burocracia repetitiva e para melhorar a experiência do cliente. Então, muito. Todo mundo falou, IA vai acabar com o corretor de imóveis. Que isso? O corretor que souber IA vai vender 2 vezes mais. Ele vai menos para a Rússia para viajar, né? Sem dúvida nenhuma. Viagem inesquecível que você já fez, Diogo? Cara, inesquecível foi Paris. Foi a primeira viagem internacional, 2017, tem pouco tempo. Né? Acho que a primeira sempre surpreende muito, né? Porque aquela coisa do primeiro mundo, do estar em Paris ali, então foi inesquecível. Melhor qualidade de um líder? Eu acho que é assumir a responsabilidade. Porque eu falo que com o meu time, aliás, assumir a culpa, vou dizer assim. Porque quando você tem um time muito dedicado, o time tem que entender que cada um tem a sua responsabilidade. Mas se deu errado, a culpa é do líder, que não conseguiu liderar direito. Então, essa história toda do liderar pelo exemplo, isso eu acho que isso é obrigatório, não tem escolha, né? Você chega na Souza Gomes, hoje o primeiro a chegar lá sou eu, o último a sair normalmente é o Vitor. E a gente está lá o tempo todo, cara, de porta aberta, né? Para ouvir o time, para conversar com o time. Não existe essa coisa do líder intocável e que sabe de tudo e tal. Então, acaba que você tem de ser um exemplo para todos, né? Eu acho que esse é o caminho. Se pudesse dominar uma habilidade instantaneamente, qual seria? Tocar saxofone. Caraca, bacana. Esse é um dos projetos de vida que eu não consegui fazer ainda. Quem sabe depois dos 50 aí, né? Mas vai ter mais tempo, né? Vai ter tempo. Tocar sax. Sou apaixonado com som de sax. Bacana. Mas vou tocar samba no sax. O samba não pode abandonar, né? Diogo, você quer deixar uma mensagem para o público? Você pode falar diretamente naquela câmera ali, deixar uma mensagem. Pode deixar suas redes sociais também, para a pessoa estar te acompanhando. Pode ficar à vontade. Não, cara, queria agradecer pelo espaço. Papo muito, muito leve, muito, muito gostoso. Eu adoro fazer podcast, falar dessas coisas meio que aleatórias, assim, além de só trabalho e vida. Eu acho que o recado que eu queria dar para quem está ouvindo a gente
e se identificou um pouco com a história, falar, cara, acredita em você. Acredita que você pode, tenha muita coerência, dê um passo de cada vez, porque diferente do que muitos gurus vendem na internet, não é só acordar num balde de gelo 5 horas da manhã e achar que vai ficar rico em pouco tempo, porque o trabalho é muito árduo, a vida tem muitos intempéries ali no meio e você precisa acreditar e ir até dar certo. Vai até dar certo, que eu te garanto que no final vai dar certo. E se não der certo é porque não chegou ao final ainda. Então é simples assim. E eu brinco muito o seguinte, cara, na Souza Gomes, vamos tentar. Vamos tentar. Se der errado, aborta, esquece e tenta de novo. Se der certo, vira case. Aí vai pros palcos. Verdade. Não é? Verdade. Pessoal, fica aqui mais um episódio do Free Podcast, tá? Não deixe de ativar o sininho, fazer seus comentários e um grande abraço. Valeu!